No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma alternativa aos agentes de IA que vocês tanto conhecem no N8N. Uma alternativa que, por vezes, a depender do seu contexto, pode te ajudar muito a não precisar mais utilizar uma memória com um banco de dados como Postgres ou Redis. Agora, vindo aqui direto para a tela do meu computador, eu vou primeiro apresentar o modelo como a maioria das pessoas utiliza, como eu utilizo em alguns casos. Esse aqui é um modelo real que eu utilizo em algumas lojas de carros que eu atendo, onde eu implemento um agente de inteligência artificial. Aqui é simples, receber um webhook com a mensagem do WhatsApp, verifica o banco de dados, o agente de IA vai receber essa mensagem, vai processar a mensagem, responder, e aqui vai para um outro workflow que vai enviar essa mensagem de volta. Eu gosto de separar por workflows diferentes. Mas isso aqui funciona muito bem em determinados casos, em lojas de carros, por exemplo. Eu gosto de utilizar esse modelo, mas aqui tem um ponto, tem a memória. Caso você aplique agente de inteligência artificial, você já veja eles em produção, você sabe que, por vezes, a memória não funciona da melhor forma. Aqui ele vai acessar um banco de dados através do Session ID, que eu vou puxar dele, e esse Session ID vai filtrar todas as mensagens que essa pessoa e o agente trocaram entre si, num contexto de 30 mensagens, 30 informações dentro do banco de dados. O problema é o seguinte, por vezes essas informações não são puxadas da forma correta, todas essas mensagens que são puxadas contam como tokens, e isso encarece mais o agente, etc. Vários problemas. A solução, e uma solução muito interessante para esse problema de memória, é utilizar dos assistentes da OpenAI. E por que que eles são tão diferentes e tão interessantes para esse caso em específico? Porque aqui você não precisa utilizar a memória. O agente vai consultar uma memória interna. Eu vou deixar aqui na descrição a documentação de toda a API desse assistente em específico. Desse assistente não, né? Do modelo de assistentes da OpenAI. É importante avisar, eu já vou deixar isso claro, que a OpenAI está fazendo uma transição. Então, daqui a pouco tempo vai parar de ser assistente e vai se transformar em Conversations. Conversations não, falei besteira. Na verdade, vai se transformar na Responses API, na Responses API. Ela vai ser um pouco melhor. Eu ainda não utilizo ela porque eu preciso estudar a documentação e algumas funções ainda não foram totalmente liberadas, mas em 2026 a OpenAI vai focar totalmente nas Responses API e vai parar de trabalhar com assistentes. Mas você tem aí mais um ano para utilizar desse modelo, que eu acho que é muito benéfico em muitos casos. Então é essa API que eu estou utilizando, eu vou deixar a documentação aqui abaixo, é da própria OpenAI. Qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui você não, a memória é interna do próprio assistente. Então o que você precisa é de um Thread ID. O Thread ID é como se fosse o Session ID, né, a identificação da conversa que a própria OpenAI tem. Se você consegue colocar e organizar de forma que cada conversa tenha um Thread ID diferente, você consegue deixar e delegar toda a tarefa de memória para a OpenAI. Não precisa preocupar com um banco de dados para isso. A OpenAI vai, assim como nos chats do ChatGPT que você tem, vai ter a memória própria ali de forma muito mais simples. O que você precisa antes de criar esse fluxo? Esse aqui é um fluxo básico que eu criei aqui de última hora para mostrar para vocês. Não estou utilizando webhook, estou utilizando aqui mensagem recebida, o nó do próprio do N2N, apenas para testar com vocês. Mas a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui no Platform OpenAI, vou deixar o link aqui abaixo para vocês entrarem aqui também. Vocês vão entrar nessa página, vocês vão vir aqui em assistentes, e vocês vão criar o seu próprio assistente. Vocês vão vir aqui e vão colocar todo o prompt, assim como você colocaria num agente normal. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse prompt que eu já utilizo e simplesmente colei aqui. Então, da mesma maneira, eu colei o prompt, por exemplo, naquele prompt ali tinha descrição de quando utilizar cada tool, cada ferramenta. Aqui é a mesma coisa. Eu selecionei e falei que ele pode utilizar a ferramenta busca opções, por quê? O assistente ele tem acesso a tools assim como qualquer outro agente de IA. Então, esse é um benefício muito importante e muito interessante desses assistentes. Então, você vai vir aqui, você vai colocar todo o prompt. Eu criei aqui um agente SDR de teste de uma loja de carros. Então, todo o prompt que eu utilizo. Aqui abaixo você pode selecionar o modelo, selecionei o modelo 4O Mini, e você pode selecionar algumas outras informações, como temperatura, top P, etc. Eu estou interrompendo esse vídeo aqui no meio, porque eu gravei, eu estava editando, e eu percebi que eu não comentei sobre outra função que é muito benéfica e ajuda demais em comparação aos agentes de IA básico. E por que, por vezes, você deve utilizar os assistentes e não os agentes. Perceba que aqui em Tools eu posso ativar o File Search, a consulta de arquivo. Dessa maneira eu não preciso delegar a questão de reg para o meu próprio N2N para mim mesmo. Eu deixo para que a OpenAI faça isso por mim. Então eu ativo aqui o File Search, aqui dentro de Files eu posso carregar todos os arquivos e pronto. Agora esse assistente também tem a capacidade de consultar os arquivos que eu subi aqui, sem preocupar em fazer um reg com um banco de dados dentro do N2N. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, então você vai ver que quando eu voltar para o vídeo que estava sendo gravado, que eu já gravei, esse vídeo foi separado agora em duas partes, né? Não vai ter mais essa seção aqui, mas eu adicionei apenas para exemplo. Quando estão fazendo reg, muitas pessoas por vezes colocam esse tipo de tool aqui. É uma tool que vai buscar informação dentro do banco de dados vetorial, puxando todas as informações, todos os documentos ali, para que ele possa fazer essa consulta. Você não vai precisar disso nesse caso específico. A gente pode vir aqui, excluir tudo isso, sem preocupação. Agora, eu tenho uma tool que faz toda essa busca de carros, e se eu quiser fazer um reg, por exemplo, com informações de uma loja de carros, isso aqui é um exemplo de uma loja de carros, mas você pode aplicar para qualquer caso de uso que for, enfim,
onde você esteja aplicando esse assistente de IA. Eu venho aqui, eu ativo a opção dele conseguir consultar arquivos, venho aqui em Files e pronto, suba aqui todos os arquivos sem problema, sem preocupação com reg. E por vezes o reg do N2N não vai funcionar da melhor forma. Então isso aqui ajuda demais. Se você quer um agente enxuto, básico, simples de ser feito, rápido de ser feito, utilize os assistentes de IA da OpenAI. Eles vão cortar muito o seu tempo. Agora vamos lá. Antes, deixa eu explicar o que esse fluxo faz de forma muito simples. Primeiro, um nó set, refinador de dados, que vai separar as informações mais importantes. Eu vou buscar esse cliente para ver se esse cliente que está me enviando mensagem já existe no banco de dados. Eu utilizo o Supabase. Caso ele exista, já vai puxar todas as informações dele e o assistente vai continuar conversando com ele. Ou, caso não exista, eu vou criar um Thread ID para esse cliente em específico, vou associar e criar ele dentro do meu banco de dados para que ele fique salvo. Vou definir qual que é o Thread ID para depois jogar aqui para o assistente. Então é muito importante você utilizar essa configuração aqui no assistente. Primeiro, conectar com a sua API, vir aqui e selecionar qual assistente você quer, aqui vai aparecer uma lista de vários. Eu selecionei o agente SDR de teste que eu criei. A mensagem, eu puxei lá do refinador de dados, então aqui está a mensagem, vai vir do Node Chat. Coloquei qualquer mensagem que o agente vai ter que responder. Memória, utilizar Thread ID. Eu posso utilizar uma memória própria, então eu posso vir aqui em Memory e utilizar alguma memória. Só que isso vai dar no mesmo problema do agente AI. Então o que eu faço? Utiliza Thread ID. Utilizo o Thread ID. Então aqui eu venho e eu defino qual que é o meu Thread ID. Então nesse caso em específico, eu vou atualizar a página para eu não ter que escrever de novo. Aqui, JSON Thread ID. E eu coloquei aqui uma tool básica de buscar opções de carro no estoque. Então, meu banco de dados também tem todos os carros que estão no estoque, com todas as informações. E aqui é uma tool que busca todos os carros e retorna para que o assistente possa atender. Então, vamos lá. Eu vou mandar aqui um olá. Perceba que eu ainda não sou dentro do banco de dados. Então, a primeira coisa que vai acontecer, se você for ver, verificou que eu não existo dentro do banco de dados, criou um Thread ID, criou eu dentro do banco de dados, definiu qual que é o Thread ID e pronto. Recebi. Oi, sou Lezinho, atendente virtual da Leocar, como posso ajudar hoje? Agora eu vou mandar uma mensagem. Agora que eu já existo no banco de dados, esse fluxo não vai passar por baixo, vai passar direto. E aí eu vou responder. Quero mais informações do Fiat Argo. Enviei. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Ele está pensando. Perceba que ele ativou a tool normalmente. A tool foi lá, olhou dentro do banco de dados, está respondendo para que ele possa me responder. Vamos esperar um minuto. Pronto. Agora ele respondeu certinho utilizando a tool. Atualmente tem dois modelos de Fiat Argo disponíveis e deu todas as informações do Fiat Argo que tem dentro do estoque. Estou fazendo aqui um teste agora para vocês verem que de fato a memória funciona. Eu informei que meu nome é Augustus e ele sabe que eu estou interessado no Argo. Eu vou responder, eu vou perguntar para teste. Me informe qual é o meu nome e qual carro estou interessado. Se a memória não estivesse funcionando, ele não saberia isso, porque a única coisa que ele recebe é a mensagem que eu estou acabando de enviar. Vamos testar para ver se a memória está funcionando corretamente. Pronto, vocês puderam ver. Meu nome é Augusto e eu estou interessado no Fiat Argo. Sem preocupação com memória. Deleguei toda essa tarefa para a OpenAI. Não preciso me preocupar com memória, com tokens, etc. Claro, isso vai se restringir apenas a modelos da OpenAI. Então, ChatGPT 4o, 4o Mini, 5 Mini, 4.1 Mini, 4.1, etc. Não consigo fazer isso com, por exemplo, um Claude, um DeepSeek, um Grok da vida. Mas ainda assim é muito útil. O que eu aconselho vocês a fazerem? Em automações mais complexas, continue utilizando o agente de IA base. Até para ter um controle maior do banco de dados, você ter maior possibilidade de testes, você tem muita coisa para poder fazer com isso. Mas se você está fazendo um agente um pouco mais básico para teste, ou também caso é um atendimento que tem um pouco menos de volume, utilize o assistente de IA da OpenAI. Caso você vá ganhando confiança, comece a utilizar em grandes agentes que você já implementa ou você implementando para si mesmo. É uma maneira facilitada de não precisar utilizar e preocupar com memória. Claro, você ainda vai precisar utilizar banco de dados para, por exemplo, salvar o Thread ID, que vai ser o ID da memória. Então é muito importante que isso aconteça. Perceba que no meu banco de dados, depois que eu criei e salvei, agora toda mensagem que eu envio, o meu Session ID é um Session ID único, todas as mensagens que eu envio, o meu banco de dados já tem salvo que o meu Thread ID é esse a seguir. É importante que vocês consultem a API para, por exemplo, criação de thread, então isso é muito importante. Não tem como você fazer um fluxo que funcione sem criar uma Thread ID específica. Porque vamos pegar como um exemplo aqui. Se não existisse esse fluxo de ou verificar se existe a Thread ID ou criar um Thread ID específico, por exemplo, eu vou deixar aqui em vazio apenas para que você veja o que o próprio N8N fala. Se o Thread ID ficar vazio, ou seja, se você não informar qual é o Thread ID da pessoa aqui ou indefinido, vai ser criado um novo Thread ID. Então, o que isso significa? A cada nova mensagem dessa pessoa, um novo Thread ID vai ser criado e o assistente não vai conseguir puxar para trás quais foram as mensagens. Então, é muito importante que você tenha um fluxo que, antes do assistente receber a mensagem, ou verifica se essa pessoa específica já tem um Thread ID, ou cria um Thread ID caso seja uma mensagem de uma pessoa nova que ainda não conversou. Isso aqui é um fluxo básico, mas se você precisa de ajuda para implementar agentes de inteligência artificial na sua empresa, tô deixando os links aqui abaixo para que você entre em contato comigo ou com a minha equipe, tenha uma reunião, uma conversa de 30 minutos para que a gente possa ver o seu caso específico e como a gente pode te ajudar. No mais é isso, até mais.